Educação à distância, mudando realidades. Ih, já tá gravando? E no episódio de hoje nós teremos... Contação de Histórias! Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. Eu sou a professora Anabela Barbosa e comigo está... a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia de Santos Oliveira e sou professora aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Professora Anabela e eu estamos sentadas dentro do estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte. Há muitos livros aqui pelo chão, há escadas com livros. Nós temos alguns fantoches. Eu estou usando uma calça clara, uma blusa rosa e uma jaqueta jeans. Estou com o cabelo preso. Eu sou uma mulher branca. Bom, e eu sou uma mulher parda de cabelos pretos, eles estão amarrados em Maria Chiquinha, tipo Princesa Leia do Star Wars, igual a da Andréia. A gente tá fazendo uma duplinha dinâmica hoje. E eu estou de calça jeans e uma camisete florida, de tons rosa. E ainda tem do meu ladinho a mala de viagem, de contação de história com Emília fofinha. Ah, isso é muito divertido! Andréia é nossa convidada especial nesse episódio sobre contação de histórias. E a gente vai, falar sobre contação de histórias. A gente vai começar aqui, ó, vou ler aqui no meu livro lindo. E adivinha, olha só qual é o livro que a gente tá lendo aqui. Bom, Andréia, já que você é da área aí de literatura, das linguagens, do português e e da parte mais legal, que é a contação de história, né? Tenho uma perguntinha pra você, pessoa. Uma pergunta bem séria, hein, gente? A experiência humana realiza-se em formas como a sensação, a percepção, a representação, né? Todas essas coisas que são importantes para a nossa vida. A emoção, compreensão, comunicação. Então, contar história é uma experiência humana? Contar e ouvir história é uma brincadeira? Bom, Anabela, para responder essa pergunta, a gente tem que... Eu vou buscar lá as minhas bases teóricas, que são da teoria histórico-cultural, que é a teoria formulada pelo psicólogo russo Vygotsky. Segundo essa teoria, nós não nascemos homens no sentido de humanidade. Essa humanidade é um processo de apropriação nas relações com as pessoas. E nem mesmo a linguagem é inata. A linguagem é um processo de apropriação. E quando a gente pensa na contação de história, a contação de história é uma linguagem, não é? Se a linguagem não é inata, é um processo de apropriação, podemos dizer que a contação de história, ela é, uma habilidade, uma competência, uma função psíquica superior que faz parte da linguagem que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, não é? E aí a gente vai estudando os melhores modos, as melhores formas de fazer este processo de contação de histórias. Então a gente não nasce já com a habilidade de contar histórias. E quando a gente fala contar história, não é só contar histórias literárias, a gente conta histórias o tempo todo, né? A gente acorda, exatamente. Só que a gente não nasce com isso, é um processo de aprendizagem, é um processo de apropriação. E quanto mais histórias a gente conta, quanto mais a gente estuda sobre o processo de contação de histórias, mais a gente consegue contar histórias. É um processo cultural. É um processo cultural, não é? E você também me pergunta se contar história é uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira, né? Às vezes a gente vê as crianças ali brincando e uma está contando histórias para outras. Mas neste momento aqui nós estamos falando para futuros professores e a contação de história, que vai estar ali na sala de aula, ela não vai ser uma brincadeira. Ela vai ser uma prática intencional, uma prática planejada. Aquele professor, no momento que ele falar, não, hoje vai ter contação de história, ele não vai fazer isso de qualquer maneira. Ele vai escolher a história, ele vai se apropriar dessa história. O que é se apropriar? Ler aquela história,
compreender como é que esses personagens eles conversam, o estado de espírito, o estado de ânimo, e aí ele vai escolher a melhor maneira. Então eu diria, pode sim ser uma atividade de brincadeira, mas para o professor deve ser uma prática intencional e uma prática planejada. A gente não faz contação de histórias de qualquer maneira. Nem para preencher lacuna, nem para preencher Exatamente. espaço no horário, né? Exatamente. Contação de história tem que ter intencionalidade pedagógica e, como a Andréia comentou, tem que ser organizada. É muito importante que você conheça a história, que você esteja encantado pela história, porque como que você vai encantar outros se você não está encantado? E estar encantado é conhecer a história, conhecer os personagens, como a Andréia falou, o estado de espírito, é se envolver nesse mundo literário que é a contação de história. E nesse processo, Anabela, até o momento, saber o momento de começar uma contação de história, né? Eu preciso preparar os alunos, as crianças para esse momento. Eu posso colocar uma música, né, para ir dando esse estado de ânimo. A gente pode começar cantando uma música, por exemplo, vamos contar a história da Chapeuzinho Vermelho? Então a gente pode começar, né? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Então veja, nesse momento de contação, as crianças elas já vão entrando neste processo, nesse mundo do maravilhoso. Porque essa contação de história é trazer a criança para esse mundo de encantamento. Então, eu não vou fazer isso, falta 10 minutos para ela terminar. Alguns alunos já têm que saindo porque o pai chegou. Gente, senta que eu vou contar a história. Exatamente, não, né? Não é se sobrar tempo. Eu devo planejar e dar um espaço ali de destaque para esse processo de contação de histórias. Ai, que tudo! Bom, mas vamos às perguntas teórico-metodológicas. Bom, a imaginação compõe a matriz cognoscente e a nossa construção sociocultural. Contar história é imaginar? Quanta imaginação tem uma história? Bom, o processo de imaginação sempre está presente na contação de história. Tanto de quem conta, porque para eu contar uma história, primeiro eu li o texto. E para eu saber como que eu vou fazer essa contação, eu tenho que imaginar o que o personagem estava aqui sentindo, né? Quando o lobo mau, ele grita, eu sou o lobo! Como é que... Eu tenho que imaginar como estava esse lobo, né? Com fome? Exatamente, como foi esse tom de voz. Então veja que entra o processo de imaginação nessa contação. E também de quem escuta. Porque a criança que escuta uma história, né, a história está chegando para ela através da escuta, então ela vai formando também imagens mentais aqui na cabeça. Então, diria que, apesar da gente não conseguir mensurar, tem muito sim, né, de processo imaginativo dentro da contação de história. Só que eu quero aqui fazer uma ressalva entre a diferença do contar história, porque e do ler, e né? do ler e do transmitir também. Porque dentro da perspectiva que eu sigo, que é do Élie Bajar, que é um francês, Élie Bajar, o que é ler? Ler é a leitura silenciosa, né? Então, é quando eu pego aqui o livro e eu vou fazendo a minha leitura silenciosa, ou seja, eu estou dialogando com o texto. Isso é o ler. E eu tenho o dizer o texto, que é quando eu pego o livro e eu vou transmitir. Olha, Anabela, hoje eu vou contar para você a história da Chapeuzinho Vermelho. Era da Chapeuzinho Amarelo, era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Então, veja, neste momento, nessa perspectiva, eu não estou contando a história, eu estou dizendo o texto, eu estou transmitindo, porque eu estou com o livro na mão, né? Agora, nessa perspectiva, o que é a contação de história? É o simples uso harmônico da voz. É quando... Claro que essa história vai estar num livro, geralmente, mas eu leio essa história e aí eu tenho duas formas. Eu posso decorar essa história, né? Ou eu posso só pegar ali o enredo e fazer uma reformulação. Quando eu faço uma reconstrução, aí tem muito mais ainda de imaginação, né? Então, eu posso contar com essas duas possibilidades. Aí a gente está aqui com fantoche, né? A gente está aqui com dedote, com avental. Ai, dedote. Precisa de tudo isso? Não. O que a gente precisa é utilizar as possibilidades da voz. Isso é o mais importante, né? Ou então, às vezes, eu pego um tecido, né? O tecido, eu digo que aquele tecido vai ser uma pessoa, vai ser um animal. Então, veja, isso é até importante para aguçar a imaginação, a criatividade da criança. Então, professor, não tem nada hoje para contar história. Se você tiver a sua voz, isso já é muito importante neste processo de contação.
Fantástico, né, gente? Olha, mas eu acho que o mais fantástico é isso que você falou, que a contação de história, aí na perspectiva, né, do reconstruir a história a partir da entonação, dos seus gestos, né, tem que ter toda essa reconstrução personalística, e isso vai depender muito de você enquanto professor, enquanto educador. Portanto, você precisa ler muito, né, conhecer muitas histórias, se apaixonar pela literatura para, né, fazer isso com o maior encantamento possível. Isso é importante. Se eu não sou leitor, não tem como formar leitor. Quando eu for contar uma história ou fazer a transmissão vocal, os meus olhos têm que brilhar com aquilo que eu estou fazendo. Então, o professor, ele precisa ser leitor para formar outros leitores. Com certeza. Então, aqui, eu acho que a gente já leu quase todos os livros que estão por aqui, né, André? Sim. Olha, gente, deve ter mais ou menos uns... tem mais de 100. Sim. Bom, vamos continuar com as nossas profundezas teóricas. Andréia, as pessoas são, as pessoas estão, as pessoas vão e vêm, né? E elas se constituem consigo, com o outro, com o espaço, com a natureza. Contar histórias E aí, para responder essa pergunta, eu vou usar essa autora que eu gosto muito, a Fanny Abramovic. Ai, que tudo, adoro, deste livro aqui, olha, Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices. E neste livro, a Fanny diz assim, contar histórias é uma arte. Então, o que é contar histórias é uma arte? E ela continua, contar histórias é uma arte. E tão linda, é ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido. E por isso, não é nem remotamente declamação ou teatro. Ela é o uso simples e harmônico da voz. E a Fanny continua. Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Então, eu diria que contar história é uma arte que contribui para a formação de leitores. Mas vamos lá. Então, quer dizer, Andréia, para a criança que ainda não lê convencionalmente, eu vou só contar história? Não, gente. Desde cedo, é preciso proporcionar o encontro da criança com o livro, para que ela vá aprendendo os gestos embrionários de ler, que é como segurar um livro, como passar uma página, como ler as ilustrações. Então, isso desde sempre. Apresentar a capa, a quarta capa, exatamente. Então, desde cedo eu preciso apropriar, porque o aprendizado de leitor se dá no contato com o livro. Mas a contação de história é importante, por quê? Porque vai aguçar a curiosidade. Eu quero, né, conhecer outras histórias. Então, para conhecer outras histórias, eu tenho que ler, né? Então, é muito importante também. E também não se esgota. Eu vou contar histórias só enquanto meus alunos não leem convencionalmente. Eu conto histórias para os meus alunos da graduação, né? Porque todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Até porque, né, a contação de histórias, ela tem sido utilizada, inclusive, em recursos da área de justiça, inclusive, sabe? Então, como contar uma boa história no tribunal, né? Esses elementos da contação de história, e do ponto de vista científico falando, eles têm sido usados para esses recursos. E, por exemplo, é usado para algo que a gente gosta muito, que são filmes, né? Quem não gosta de um bom filme? Um filme, ele tem essas bases da contação de história, de envolver, do personagem, do cenário, dos sons, dos gestos. Então, contação de história realmente é uma arte. Exatamente. Bom, como arte, né, a gente tem que saber mais detalhes meteorológicos sobre a arte de contar a história. É por isso que a Andréia está aqui com a gente. Então, mais uma pergunta para a gente ficar, né, afinado nesse assunto de contação de histórias. Andréia, a contação de histórias é elemento importante na educação infantil, né? Você já falou aqui que é necessário, não só na educação infantil, mas, né, durante todo o nosso percurso de existência. Da arte até a poesia. Como que a gente conta uma história? Bom, primeiro, fazendo planejamento. E quem nos ensina isso, de novo, é a Fanny. Quando a gente vai escolher, a gente tem que planejar o momento, né? Em que momento da minha aula? Vai ser na sala? Eu vou levar os alunos para debaixo de uma árvore, eu vou fazer um momento decorado, né? Então, eu vou planejar o momento, né? Não se pode contar histórias de qualquer momento, de qualquer jeito. Eu não li, mas eu vou pegar aqui hoje esse livro, né? E eu vou
passar os olhos rapidinho aqui e aí eu já vou contar a história. Não, gente, eu tenho que me apropriar da narrativa. Então, eu preciso ler este texto, ver qual é o estado de ânimo, como que eu vou planejar este cenário, este ambiente, quais os elementos, se eu vou usar um fantoche, um dedoche, se eu vou usar um tecido ou se eu não vou usar nada, né? Porque dependendo, né, esses recursos podem até prejudicar, né? Porque, assim, às vezes o recurso chama mais atenção dependendo, né, se a criança é muito pequena, do que a própria contação. História, Então, o que mais importante é o uso da voz neste processo, né? Então, eu vou fazer este planejamento. E depois a Fanny, ela vai apresentando também outros elementos, né? Que é evitar as descrições imensas e cheias de detalhes. Então fica cansativo, Cansativo, porque quem está escutando, ele vai imaginar, né? Então não preciso ficar enchendo de adjetivos, enchendo de detalhes, senão eu vou preenchendo as lacunas e não deixo espaço para imaginação. Escolher até o tamanho da história. A gente sabe que uma criança muito pequena, ela não fica muito tempo, né? Porque a atenção, ela é um processo psíquico superior, segundo a teoria histórico-cultural. Segundo Vygotsky. Eu não nasço sabendo prestar atenção, é um processo de conquista. Então, uma criança muito pequena, ela ainda está nesse processo de conquista. Então, eu não vou contar uma história ali que dure 15 minutos, 20 minutos, que a criança olha. Então, eu vou escolher uma história mais rápida, mas a contação, ela contribui também para a criança aprender a prestar atenção. Progressivamente. Né? Exatamente, mas aí quanto menor a criança, né, eu vou escolhendo histórias menores, histórias que agradem essa criança, geralmente história de aventura, né? Repetição, exatamente. A criança também, às vezes, ela quer ouvir a mesma história várias vezes. Várias vezes. Saber iniciar o momento da contação. Não vou iniciar o momento de contação enquanto as crianças estão lá correndo pela sala, ou depois do recreio, que as crianças estão super, né, agitadas. Eu vou escolher um momento de calmaria. E uma música pode ajudar, né? Sei lá, eu vou escolher um momento que as crianças estejam propícias para aquela contação. E sempre é importante mostrar que aquela história que eu estou contando está dentro de um livro. Que ela, quando ela aprender a ler, ela vai poder retornar a essa história quantas vezes ela quiser e vai poder se deparar com muitas outras histórias. Então, veja, uma vez eu li, eu não me lembro de quem é essa frase, de que a contação de história é como se fosse um biotônico. Ele abre o apetite para a leitura. Porque eu quero saber de mais histórias. Porque aí, quando você percebe que a contação, né, a história está num portador de texto como o livro, eu vou vou ficar curioso para buscar a leitura, para buscar o livro. E às vezes, Andréia, mesmo que eu ainda não saiba o processo de leitura, que é o processo de decodificação e, né, todos os outros processos psicológicos superiores que estão envolvidos, eu vou pegar o livro e vou fazer uma leitura imagética, uma leitura contextual. Então, tem todo esse... que é um convite, né? A contação de histórias é um convite para você se apropriar desse universo, que é um universo imaginário, fantástico, maravilhoso, de viagem. Mas a gente tem mais perguntas, né? Para a gente, né, se apropriar da Andréia. Bom, mas, Andréia, ao ouvir uma história, você pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer, o ouvir de novo. Afinal, tudo pode nascer de um texto? No princípio, eu era o verbo, então... Então, tudo pode nascer. Depois de um momento, o que eu faço depois de uma contação de história? Você pode não fazer nada. Porque parece que o ato de contar história simplesmente já não é o suficiente. Não, né? Às vezes eu posso só contar histórias e quando a criança ouve, aquilo lá já vai ter uma importância muito grande para a criança. Agora, então depende. Eu posso simplesmente contar e ela ouvir já é mais suficiente. Ou eu posso pedir para que ela reconte a história, né? Eu posso pedir para que ela faça uma ilustração a partir daquela história. Eu posso pedir para que ela mude o final daquela história. Isso é bem legal. Para que ela faça uma história a partir dessa história que ela ouviu, que é um processo de intertextualidade, uma pintura, que ela escreva o seu próprio livro, né? Porque quando ela ouve muitas histórias, ela vai se sentindo motivada para querer contar as suas próprias histórias. Então, assim, não tem limites.
né, para quando a gente trabalha, para quando a gente proporciona o encontro das crianças com um texto literário. Então, a gente pode pensar em várias questões, em várias situações, e inclusive em nada, além da contação, que já é também maravilhoso. Ai, que tudo, gente! Dá vontade de ficar aqui, olha, ad eterno. Bom, então, já que a gente tá falando aí de magia, de imaginação, de invenção, né, tem tudo a ver com som, com sensações, né? Isso envolve a pessoa, envolve a criança, né, num universo de magia, num universo de criação. E transporta a gente para onde a história está acontecendo. Além disso, estabelece as conexões neurocognitivas que o Vygotsky vai falar, inclusive prepara para as funções superiores. E aí eu vou fazer um convite especial e eu acho que vocês vão gostar. Me conta a história? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar apenas um trechinho, que é para vocês ficarem curiosos e recorrer depois ao livro, que é este livro aqui, Chapeuzinho Amarelo, que é o livro do Chico Buarque de Holanda. A gente conhece Chico Buarque como cantor, compositor, né? Mas ele também é escritor, e ele escreveu esse livro maravilhoso, que é um livro de intertextualidade com a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas eu vou contar só um trechinho, e para isso a gente vai começar com uma musiquinha, porque é a história da Chapeuzinho Amarelo, que é uma menina que tinha medo de tudo. Mas um dia ela aprendeu a superar os medos, né? Aquelas coisas que ela tinha medo, por exemplo, dragão. Ela deu um novo nome pro dragão, que era o Gandrá, né? E a música começa assim, ó. Gandrá era um dragão, Jacoru era uma coruja, Barantu é o tubarão, e pão, bicho-pá era o bicho-papão. E a história começa assim, gente. Era uma vez a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Ela não ria. Em festas, imagina, em festa, ela nem aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca, imagina uma minhoquinha de nada, para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo, imagina, da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho a porquinha, com medo de descolar. Não falava nada, com medo de engasgar. Não ficava em pé, porque tinha medo de cair. Então ela vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Mas vocês sabem qual é o maior medo que a Chapeuzinho tinha? Era de um dia encontrar um lobão. E aí eu vou deixar para vocês recorrerem ao livro e conhecer essa maravilhosa história. Ai, fiquei com vontade, e você? Fiquei com vontade de ouvir tudo, toda essa história. Mas, claro, curiose-se, como dizia Paulo Freire, curiose-se e leia a história, pesquise, para que, olha só, quem sabe um dia vai ficar nesse nível aqui da Andréia. Até já aproveito e agradeço você ter aceito o convite para a gente fazer essa dinâmica, esse episódio que eu tô apaixonada. E a gente já vai assim, olha, se prepara o coração porque nós já estamos quase terminando, hein? Mas ainda tem algumas perguntinhas. Andréia, a contação de história, né, ela é uma experiência poética. Que multiplicidades de usos criativos e simbólicos tem contar e ouvir histórias? Olha, eu acho que, né, o ouvir histórias, ele desperta aí múltiplas percepções, né? Contribui para o desenvolvimento da imaginação, contribui para a apropriação da linguagem, né? A partir de uma história, porque veja, quando eu ouço uma história, eu estou ouvindo a história, mas como eu disse, o contar história eu não estou com o livro, então eu não vou vendo ali as ilustrações, então eu vou imaginando, né? A partir da voz do contador, eu vou imaginando ali o que acontece naquele processo. Então é muito importante este processo para o desenvolvimento da imaginação, do processo criativo. Aliás, para falar sobre imaginação e criação,
eu indico este livro aqui, do Vygotsky, Eita, Imaginação e Criação na Infância. Por quê? Porque, assim, quanto mais elementos eu tenho, mais eu, né, me torno uma pessoa imaginativa, uma pessoa criativa. Então, quanto mais a criança ouve histórias, mais ela vai aumentando o seu arcabouço cultural. Isso contribui para o processo de imaginação e até mesmo para o uso, né, mais eficiente da linguagem. Agora, para terminar, nossa, já tá acabando, mas você pode assistir várias vezes, não é verdade? Bom, a contação de história desenvolve a imaginação, a atenção, como a Andréia já falou, permite uma compreensão alargada do mundo, a construção das identidades culturais, via memória oral e tantas outras possibilidades que a leitura e a contação de história podem nos proporcionar. Mas eu fiquei com uma pergunta aqui atrás da orelha, né, Andréia? O que tem na mala viajante? Tem muitos livros. É né? mesmo? Tem muitos livros. Ai, gente! Alguns livros já estão aqui. Eu vou pegar esse negócio maravilhoso. Mas tem muitos outros livros. Aliás, a mala de leitura viajante é um ótimo recurso, né, para passear aí por sua escola. Você pode, né, além de levar os alunos até a biblioteca, você pode levar a mala de leitura até os alunos para que eles escolham, né, um livro, para que eles façam aí a leitura. Então, alguns livros já estão aqui no chão, Tcharam! mas nós temos muitos outros. Olha este, que lindo, olha o tamanho. Este aqui é um livro só de imagem, olha que Nossa! maravilhoso, olha a qualidade. Tem uma outra autora que ela diz que o livro ilustrado é a primeira obra de arte que uma criança tem acesso. E olha a qualidade, A riqueza de né? detalhes. E a gente tem que ter essa preocupação, mas aí já é para uma outra aula. Já é uma outra É história? uma outra história, né? Falar da qualidade da ilustração, como escolher um livro ilustrado. Mas aqui a gente tem muitos livros, né? A gente tem alguns recursos para contar história. Isso aqui eu uso para contar a história da Chapeuzinho Amarelo. Então é uma excelente opção, né? A gente trabalhar aí com a mala de leitura viajante. Então, viaje você também pelo mundo da contação de histórias. Curiose, se apaixone pela leitura, pela literatura e conte muitas histórias, porque contar histórias é uma Maravilha, uma arte! Até mais! Tchau! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.